Fala, meu querido aluno ou aluna. Aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Hoje a gente encerra uma série de vídeos sobre propriedades periódicas. Fizemos 4 vídeos em que a gente detalhou as propriedades periódicas, aprendemos todas as características de cada uma delas. E no vídeo de hoje a gente vai resolver 5 questões para poder praticar e poder entender melhor como essas propriedades são cobradas nas provas que você vai fazer. Então, se você não viu os vídeos anteriores, desce aí na descrição do vídeo, tem lá, tá aparecendo aqui no card também para você. Se você quiser essas questões para poder imprimir, tem aí também na descrição do vídeo, tem um link, baixa lá e imprime para você também poder praticar. Obviamente, você vai deixar seu like aí para ajudar o canal a crescer. Se ajeitar na cadeira que eu já volto já. É só o tempinho de eu rodar a vinheta. Volto já. Então vamos começar aqui com a questãozinha do ITA só para dar uma aquecida, que diz o seguinte: em relação ao tamanho de átomos e íons, são feitas as seguintes afirmações. A gente vai lembrar dos conceitos da nossa primeira aula de propriedades periódicas. Tá lá com o nome de raio atômico e raio iônico. Primeira afirmativa diz: o Cl-, ou seja, o ânion cloreto, é menor do que o Cl. Lá a gente aprendeu o seguinte, vou repetir, tá aparecendo para você aí na tela, anota e não esquece disso. Um ânion é sempre maior do que o seu átomo original. Ou seja, o ânion Cl- é maior do que o átomo de cloro. Então, a afirmativa é falsa. A segunda afirmativa diz: o Na+, ou seja, o cátion de sódio, é menor do que o Na gasoso, ou seja, o sódio neutro. Nós vimos lá na primeira aula, vou repetir, tá aparecendo aí de novo para você. Você vai anotar e lembrar isso para sua vida toda. Um cátion é sempre menor do que o seu átomo original. Então, o Na+ é menor do que o Na. Afirmativa verdadeira. O cátion de sódio é menor do que o sódio. O Ca2+ é maior do que o magnésio 2+. Aqui nós temos dois cátions diferentes. Então a gente tem que analisar as camadas eletrônicas primeiro. Sendo as mesmas camadas, a gente analisa o número atômico. Então bora aqui numa tabela periódica. Eu tenho o cálcio no período 4 e o magnésio no período 3. Apesar de a questão estar falando do cálcio 2+ e do magnésio 2+, mesmo eles perdendo esses elétrons, eles ainda vão ficar com camadas diferentes. Ou seja, o cálcio vai ter mais camadas. E nós lembramos que se tem mais camadas, o raio vai ser maior. Aqui está dizendo que o raio do cátion, 2+, do cálcio, é maior do que o do magnésio. Então, afirmativa totalmente verdadeira. Agora, a afirmativa 4 vem com átomos neutros e diz: o cloro é maior do que o bromo. Vamos analisar aqui. Eu tenho o cloro no período 3 e o bromo no período 4. Se o bromo está num período mais abaixo, significa que ele tem mais camadas. O bromo tem 4 camadas e o cloro tem 3. Sendo assim, o bromo é maior do que o cloro e não o contrário. Então, nós temos aqui como afirmativa verdadeira, letra C. Afirmativas verdadeiras 2 e 3. A segunda questão nos diz o seguinte: dois ou mais íons, ou então
um átomo e o íon, que apresentam o mesmo número de elétrons, denominam-se espécies isoeletrônicas. Comparando-se as espécies isoeletrônicas F-, Na+, Mg2+, e Al3+, conclui-se que aqui, perceba que ele está sempre falando de raio. E nós aprendemos como avaliar o raio de íons isoeletrônicos, ou seja, nós vamos olhar a relação das cargas positivas com as cargas negativas. Separei aqui para a gente, ó. Eu tenho que as quantidades de elétrons, ou seja, de cargas negativas, de todos eles são iguais. 9 elétrons ganhou 1, fica com 10. 11 elétrons, perdeu 1, 10. 12 elétrons, perdeu 2, 10. E 13 elétrons, perdeu 3, 10. Ou seja, são espécies isoeletrônicas, possuem a mesma quantidade de elétrons. Aí o que vai mudar é a carga positiva. Nós sabemos que números de prótons não se alteram quando se perdem ou ganham elétrons. Então vamos analisar essas cargas positivas. Aqui eu tenho 9 cargas positivas. Aqui eu tenho 11 cargas positivas. O magnésio 2+, 12 cargas positivas. E o Al3+, 13 cargas positivas. Então, nós vamos ter essa relação da atração. Lembra da nossa primeira aula? Carga nuclear efetiva. Então, perceba, no F-, eu tenho 9 cargas positivas atraindo 10 cargas negativas. Ou seja, a atração não é tão grande. Mas perceba cá o alumínio, em que eu tenho 13 cargas positivas atraindo 10 cargas negativas. Falei isso na primeira aula, vou repetir agora e está aparecendo para você aí. Em espécies isoeletrônicas, quanto maior o número atômico, maior vai ser a atração núcleo-eletrosfera, menor vai ser o raio. Ou seja, eu tenho aqui como o menor raio o da espécie alumínio 3+. E o contrário também funciona. Quanto menor o número atômico, maior vai ser o raio. Então eu tenho aqui como maior raio a espécie F-. Maior raio. Lembrando que esse raio é um raio iônico. E o Al3+, menor raio iônico. Não esqueça disso. Sendo assim, nós temos como resposta correta a letra C, que diz: a espécie F- apresenta maior raio iônico. Então vamos lá para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: analisando a classificação periódica dos elementos químicos, pode-se afirmar que o raio atômico do nitrogênio é maior do que o do fósforo. Para isso, nós precisamos analisar a tabela periódica. Se a prova não lhe der a tabela periódica, como por exemplo o Enem, ela precisa lhe dar algumas informações, como por exemplo o número atômico desses elementos. Você faz a distribuição eletrônica e acha a posição deles na tabela periódica. Mas esse vestibular aqui, ele deu a tabela periódica. Então vamos lá. Eu tenho nitrogênio e fósforo. Nós sabemos o seguinte, que o fósforo, por estar no período 3, ele possui mais camadas do que o nitrogênio. Sendo assim, o fósforo tendo mais camadas, ele vai ser um átomo maior. A questão está dizendo o oposto, que o nitrogênio é maior do que o fósforo. Então, a alternativa falsa. A segunda questão diz o seguinte: a afinidade eletrônica do cloro é menor do que a do fósforo. Vamos analisar.
ele tem aqui cloro e o fósforo que a gente já viu. Nós sabemos que quanto menor o átomo, maior vai ser a afinidade eletrônica. Sabemos que a afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Átomos menores, maiores afinidades eletrônicas, ou seja, tem maior atração do núcleo em relação aos elétrons. Então, o cloro vai ter maior afinidade eletrônica em relação ao fósforo. E ele está dizendo aqui o oposto, ó, que a do cloro é menor. Então, afirmativa, falsa. A alternativa C diz: o raio atômico do sódio é menor do que o do magnésio. Vamos analisar. Eu tenho aqui sódio e magnésio. Como eles estão no mesmo período, o número de camadas é a mesma. Mas nós aprendemos lá que quando o número de camadas é a mesma, então, quanto maior o número atômico, maior vai ser a atração núcleo-eletrosfera, menor vai ser o átomo. Então, eu tenho que o magnésio é menor do que o sódio. Basta lembrar que o raio cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, magnésio menor do que o sódio. Aqui está dizendo o contrário. Então, nós temos a alternativa incorreta também. A alternativa D diz: a energia de ionização do alumínio é maior do que a do enxofre. Vamos analisar. Eu tenho alumínio família 13 e enxofre na família 16. Estamos falando de energia de ionização. Lembrando que cresce dessa maneira: energia de ionização e afinidade eletrônica. E dessa maneira cresce o raio atômico. Então eu tenho uma maior energia de ionização do enxofre em relação ao alumínio. A explicação você já sabe. O átomo é menor, maior é a atração núcleo-eletrosfera, mais difícil retirar esse elétron. Sendo assim, a alternativa está dizendo: a energia de ionização do alumínio é maior em relação à do enxofre. Então, não é maior. Nós sabemos que a do alumínio é menor. E por fim, a alternativa E diz: a energia de ionização do sódio é maior do que a do potássio. Eu tenho aqui sódio, período 3, e potássio, período 4. Potássio, mais camadas, o elétron fica mais afastado, mais fácil é de retirar. Então, a energia de ionização do potássio é menor do que a do sódio. Basta lembrar que a energia de ionização cresce de baixo para cima. Então, a do potássio é menor. A alternativa E está dizendo: a energia de ionização do sódio é maior do que a do potássio. Então, a alternativa totalmente verdadeira. Temos assim como alternativa verdadeira a correta letra E. Então vamos lá para a questão 4, que diz o seguinte: considere os elementos químicos A, B, C, D, E e F com a seguinte posição na tabela periódica. Aqui a questão já lhe deu a tabela e as posições desses elementos. E aí vem dizendo: os elementos que apresentam maior eletronegatividade, energia de ionização mais baixa e maior densidade, nessa sequência respectivamente. Então vamos por partes. Primeiro eu vou procurar o elemento mais eletronegativo. Lembrando que eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso daqui eu tenho a eletronegatividade. Tem lá detalhadozinho na aula de eletronegatividade. Então, não vou me estender muito na explicação para o vídeo não ficar tão longo.
Lembrando, cresce para cá. Só cuidado para não se empolgar e colocar que o mais eletronegativo é o E. Precisamos lembrar, gases nobres, por não participar de ligações químicas, você não vai possuir eletronegatividade desses gases nobres. Então, o elemento mais eletronegativo aqui é o C. Mais eletronegativo, C. Agora eu quero menor energia de ionização. Lembrando que a energia de ionização também cresce da mesma maneira que a eletronegatividade. Maiores energias de ionização aqui nessa região, ou seja, a maior energia de ionização seria o átomo E, o elemento E. Gás nobre pode perder elétron, ele só não pode ganhar. E menores estão do lado de cá. Então, menor energia de ionização, o elemento B. Agora precisamos de um que possui maior densidade. Lembra que a densidade cresce de cima para baixo nas famílias e das extremidades para o centro nos períodos. Isso é a densidade. Sendo assim, o elemento mais denso é o F. Então, a alternativa correta, letra C. Basta lembrar o que eu falei na última aula. Balançou, vai para baixo e no centro. Maiores densidades no centro e inferior da tabela periódica. E para finalizar, vamos ver aqui a questão de número 5, que diz o seguinte. Nos alcalino-terrosos, o cálcio e o bário antecedem e precedem, respectivamente, o estrôncio da tabela periódica. A questão está lhe mostrando isso daqui, ó. Cálcio e bário antecedem e precedem o estrôncio. Ou seja, o estrôncio está entre esses dois elementos. Sabendo-se que o ponto de fusão do cálcio é 845 e o do estrôncio 725. Cálcio 845 e estrôncio 725 graus Celsius. Assinale o ponto de fusão mais provável para o estrôncio. Nós aprendemos na aula anterior que o ponto de fusão e de ebulição cresce da seguinte maneira: de cima para baixo e das extremidades para o centro, sendo que na família 1 e 2 ele cresce de forma inversa, de baixo para cima. Ou seja, a questão lhe pegou aí a exceção. Sabendo que 725 é o do bário, perceba, ó, está aumentando. 845 é do cálcio. Então, o do estrôncio aqui vai ser um valor intermediário entre 725 e 845. Só pode ser a alternativa letra C. Espero que você tenha entendido todas as questões. E assim chegamos ao final de mais este vídeo, de mais esta aula, e chegamos ao fim também de nossa série sobre propriedades periódicas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, comenta aí, diz o que você achou, marca um amigo, chama ele para ver também nosso canal, para ele poder ser ajudado, para ele poder também aprender. Diz aí quais são os assuntos que você gostaria de ver nos próximos vídeos, os assuntos que você gostaria de ver, de aprender ou até mesmo de revisar. No mais, é isso que eu tinha para mostrar para você. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.